Saudações fraternais, prezado ouvinte. Vamos mais uma vez meditar junto na palavra de Deus e hoje estamos na parte da escatologia, onde queremos aprender melhor como avaliar profecias bíblicas e fazer uma interpretação correta. Nosso tema hoje novamente é examinando profecias bíblicas, lembrando que nesses primeiros estudos estamos entrando mais na parte da hermenêutica para ver como podemos interpretar corretamente profecias da palavra de Deus. Já abordamos algumas questões. Em primeiro lugar, vimos as duas principais correntes de interpretação das profecias nos primeiros séculos da história da Igreja. Já falamos sobre dispensacionalismo versus não dispensacionalistas. Falamos então também sobre as 8 características básicas do dispensacionalismo, que é a inspiração divina de toda a palavra de Deus. Devemos interpretar a Bíblia de forma literal ou literal figurada. Há uma distinção entre o povo de Israel e a Igreja de Cristo. As profecias do Antigo Testamento concernentes a Israel vão se cumprir todas no milênio, aquelas que não se cumpriram até agora ainda, que a vinda de Cristo para buscar a igreja será antes do milênio, possivelmente antes da grande tribulação. Isso são, então, pontos básicos do dispensacionalismo. No estudo passado, nós tratamos, então, dessa questão, vendo também a respeito de acusações falsas que são feitas a dispensacionalistas. E hoje queremos entrar, então, num outro tema, intervalos proféticos. O que significa isso? Uma passagem bíblica prediz diversos acontecimentos que vão acontecer em épocas diferentes. Então, um mesmo verso pode ter algumas aplicações em épocas diferentes. Uma vez um cumprimento parcial e depois um cumprimento total daquilo que foi predito. Em diversas passagens proféticas encontram-se então profecias cujo cumprimento se dá em épocas diferentes. Quando essa característica dos textos proféticos não é levada em consideração, a interpretação do texto será completamente comprometida. Esse é um ponto fundamental para se interpretar corretamente a palavra de Deus. Vamos ver alguns exemplos. Isaías 61, 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Então, vemos aqui pelo menos duas épocas diferentes, o ano aceitável e o dia da vingança, que não acontecem na mesma época. Por exemplo, o ano aceitável, lemos em 2 Coríntios 6, verso 2, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, o dia da salvação acontece na época da igreja. E Atos 17, 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Então, aqui ele trata do juízo, da segunda parte do verso. No Velho Testamento temos um verso para isso, mas vemos que os desdobramentos acontecem em épocas diferentes e não de uma vez. Também Isaías 9, verso 6. Porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, o menino vos nasceu, aconteceu já lá quando Jesus veio ao mundo. Mas para as outras partes se tornarem uma realidade, existe um intervalo de pelo menos 2000 anos no tempo da época da igreja, e a outra parte vai se cumprir só no tempo do milênio.
também a respeito da promessa do derramamento do Espírito Santo. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então veja aqui uma série de fatos e o apóstolo Pedro atribui isso ao derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E o apóstolo Pedro, então, faz a interpretação desse acontecimento. Ele diz, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Então vem aqui uma pergunta. Será que a profecia de Joel se cumpriu integralmente? Quando olhamos para os fatos, vemos que o cumprimento foi apenas parcial. O que foi predito? Espírito derramado sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão, velhos terão sonhos, jovens terão visões, prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, sol convertido em trevas, lua em sangue, e tudo isso perto do dia do Senhor. O que disso realmente se cumpriu? Somente a primeira parte. O Espírito Santo foi derramado. Sobre toda a carne? Não. Então, temos aqui um exemplo típico de um intervalo profético. Uma parte se cumpriu já no tempo de Atos capítulo 2, registrando isso, mas a maior parte ainda está para se cumprir no tempo do juízo do Senhor. Então, duas etapas de cumprimento: Pentecostes, e a outra parte há de se cumprir no fim da grande tribulação. Então, um intervalo também, novamente, de em torno de 2.000 anos entre uma parte e a outra parte. E quando não se entende a respeito desses intervalos proféticos, então a pessoa vai fazer interpretações muito erradas do texto bíblico. Todas essas partes que temos ali, então, sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão, velhos terão sonhos, jovens terão visões, prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, sol convertido em trevas, lua em sangue, e perto do grande dia do Senhor. Tudo isso ainda falta para se cumprir. E ainda um comentário adicional, quando ele fala aqui sobre toda a carne, ele está se referindo apenas ao restante do povo de Israel que vai sobreviver ao tempo da grande tribulação. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com eles entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas se espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E porei em vós, falando sobre os judeus, o meu espírito, e vivereis, e porei
na vossa terra, vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o disse e fiz isso, diz o Senhor. Aqui precisamos tomar um cuidado muito grande. Há pessoas que estão pregando que haverá um avivamento mundial antes da tribulação e haverá um derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas do mundo. Não é isso que o texto está ensinando. O texto está falando a respeito de Israel e o texto está mencionando que todos, mas falando todos, do povo de Israel, e conforme o apóstolo Paulo, e também o livro de Zacarias, é um restante de Israel que vai sobreviver e todos eles vão então receber o Espírito Santo. Então, note aqui, temos um derramamento inicial no dia de Pentecostes para um grupo de 120 pessoas e depois haverá um novo derramamento de Espírito sobre todos os judeus que restarem da grande tribulação. Os não dispensacionalistas ensinam: se uma profecia do Velho Testamento não foi repetida no Novo Testamento, ela é inválida ou se aplica à igreja no sentido espiritual. Dispensacionalistas ensinam: todas as profecias concernentes a Israel vão se cumprir integralmente, a não ser que elas tenham sido canceladas no Novo Testamento. E assim temos ainda o cumprimento de muitas profecias para com Israel. Mas isso depois da grande tribulação no milênio. No próximo estudo, queremos fazer uma análise bem simplificada das 70 semanas de Israel, que é provavelmente a profecia mais importante, mais completa que encontramos no Velho Testamento. Mas hoje vamos lembrar basicamente esse fato. Muitas profecias têm uma aplicação dupla ou até tripla. Uma parte se cumpre numa época, outra parte numa outra época. E muitas profecias vão ainda se cumprir no fim do tempo da grande tribulação e especialmente durante o milênio. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus possa abençoar a todos ricamente. Se tiver perguntas ou comentários a fazer, agradeço se escreverem para esse endereço de e-mail e assim eu poderei compreender quais são as dúvidas e tentar responder então de uma forma mais completa. Que Deus possa abençoar a todos ricamente.